Olá, estudante do terceiro ano, seja muito bem-vindo à semana 5 do PET 2 de Língua Portuguesa, que traz como eixo temático a compreensão e produção de textos, e como tema o texto dissertativo argumentativo. Esse é o tipo de texto que é muito importante que você domine, né? Saiba reconhecê-lo, saiba escrevê-lo, porque é o tipo textual que é cobrado nos concursos e na redação do Enem. Então, nesta semana, você irá reconhecer as principais características desse gênero textual e analisará um gênero da esfera argumentativa. Esse tipo de texto, como eu disse, ele é cobrado nos concursos, na redação do Enem, e ele apresenta posicionamentos pessoais e exposição de ideias apresentadas de forma lógica. Com razoável grau de objetividade, clareza, respeito pelo registro formal da língua e coerência, seu intuito é a defesa de um ponto de vista que convença o interlocutor, leitor ou ouvinte. Então, esse texto, ele defende um ponto de vista, uma opinião sobre um assunto, normalmente sobre um tema polêmico da atualidade, do interesse comum de todas as pessoas. Então, nesse tipo de texto, você vai ter essa opinião sobre um tema e vai utilizar a argumentação para convencer o leitor de que a sua posição é a correta. Vamos aprender as principais características desse tipo textual. Presença de estrutura básica, então ele contém introdução, onde vem a ideia principal do texto, que é chamada tese. Nós vamos ver abaixo um exemplo. Depois tem o desenvolvimento, que é onde você vai colocar os argumentos, a argumentação. E por último vem a conclusão, onde vem a síntese dos pontos principais e pode conter também uma sugestão de solução para o problema que foi discutido. Os principais gêneros textuais em que se observam as características desse tipo de texto são a redação de concursos e do Enem, artigos de opinião, cartas de leitor, discursos de defesa, acusação e resenhas. Utiliza verbos na primeira pessoa, quando for argumentações informais, como é o caso do artigo de opinião, ou verbos na terceira pessoa do presente do indicativo, nas argumentações formais, como é o caso da redação do Enem, para imprimir uma atemporalidade e um caráter de verdade ao que está sendo dito. Então, na redação do Enem, você vai utilizar a terceira pessoa do presente do indicativo. Constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais sintáticas e claras, simples e adequada ao registro culto. A modalidade, então, de linguagem que você vai utilizar é a linguagem culta formal, e essas estruturas lexicais sintáticas claras significa que você não vai fazer períodos muito longos, você também não vai fazer as orações na sua ordem inversa, vai colocar sempre na ordem direta, porque isso facilita o entendimento do texto. Privilegiam-se as estruturas impessoais com certas modalizações discursivas, indicando noções de possibilidade, certeza ou probabilidade, em vez de juízos de valor ou sentimentos exaltados. Então, aqui você não vai apresentar ali os seus valores, porque os seus valores não serão sempre os valores de outras pessoas. E também não deve aparecer nesse tipo de texto sentimentos. Então, a linguagem utilizada aqui, ela é objetiva, nunca deve ser subjetiva. Há um cuidado com a progressão temática, isto é, com o desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios. Então, essa questão da progressão temática significa que você não deve fugir ao tema. Se pediu para você falar, por exemplo, sobre a pena de morte, você vai falar sobre esse tema. Você não deve ficar fazendo rodeios, falando de outros assuntos no seu texto, porque isso, na redação do Enem, por exemplo, pode levar a zerar a sua redação. Então, muita atenção com a temática que foi pedida e atenha-se a ela, sem sair desse foco. Vamos analisar um exemplo aqui de texto para que vocês entendam melhor essa organização do tipo textual dissertativo. Vamos ler o texto. A maioria dos problemas existentes em um país em desenvolvimento como o nosso podem ser resolvidos com uma eficiente administração política, porque a força governamental certamente se sobrepõe a poderes paralelos, os quais, por negligência de nossos representantes, vem aterrorizando as grandes metrópoles. Isso aqui é o primeiro parágrafo, é a introdução do texto dissertativo,
que contém a tese. O que é a tese? Veja aqui. A tese é o ponto de vista do autor sobre o assunto. Qual que foi o ponto de vista apresentado ali nesse exemplo? Que um governo eficiente tem o poder de resolver a maioria dos problemas atuais, como ele citou aqui, né? Que a administração pública eficiente, ela consegue acabar com esses problemas. Segundo parágrafo, isso ficou claro no confronto entre a Força Militar do Rio de Janeiro e os traficantes, o que comprovou uma verdade simples. Se for do desejo dos políticos, uma mudança radical visando o bem-estar da população, isso é plenamente possível. Então, a partir do segundo parágrafo, aparecerá a argumentação. Aqui nós temos um argumento. O argumento é o modo como você vai convencer o seu leitor de que sua opinião é a correta. E aqui no caso, ele utilizou o quê? Uma exemplificação. Ele citou um exemplo de um confronto entre a Força Militar do Rio de Janeiro e os traficantes. Você poderá utilizar, além de exemplificação, citação de fala de autoridades no assunto, né? Também você pode citar dados de pesquisa e várias outras coisas para comprovar a sua tese citada lá no início. Para concluir o texto, é importante salientar, portanto, que não devemos ficar de mãos atadas à espera de uma atitude do governo, só quando o caos se estabelece. O povo tem e sempre terá de colaborar com uma cobrança efetiva. O último parágrafo do texto dissertativo é a conclusão. Na conclusão, você retoma o que disse e fecha sua ideia. No caso aqui, o autor ele afirmou que a população ela não pode esperar só pelo governo, mas ela deve colaborar, né? Então, essa aqui é a sugestão de solução que ele dá para esse problema, que a população também colabore. Então, para fazermos as atividades da semana 5, vocês lerão com muita atenção esse texto, A Revolução Digital, se for necessário, mais de uma vez, e nós faremos as questões propostas. Número 1. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é a. Descrever as vantagens e as desvantagens da internet na atualidade. Veja bem, se nós estamos estudando o texto dissertativo, né? Então aqui, descrever não é um texto descritivo. B. Narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade. Bom, também não é uma narração. Narrar história é do tipo textual narrativo. Nós estamos estudando o tipo dissertativo. Defender a parceria entre o papel e o texto como uma história de êxitos. Também não foi isso que o texto fez. Então, o texto discute as implicações da era digital no uso da escrita. É a letra D. Número 2. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar. É o tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Bom, não, o tipo de texto dissertativo não tem o objetivo de indicar procedimentos a serem realizados, nem utiliza verbos no imperativo. B. É o tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Então, é essa aqui que está correta, né? É uma redação, ela é escrita em prosa, fala sobre determinado tema atual, normalmente polêmico, apresenta argumentos, apresenta provas, exemplos e tem uma conclusão. Então, é a letra B. Número 3. Sobre a dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata de um tipo textual, de um gênero textual, de uma composição lírica ou de um texto literário. Nós vimos ali no início que a dissertação argumentativa é um dos gêneros textuais que pertencem ao tipo textual argumentativo dissertativo. Então, letra B. Número 4. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa melhor os descreve? Desenvolvimento. Letra A. São os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais que o afetam pessoalmente. Não, pois no tipo textual dissertativo nós não podemos apresentar nossos sentimentos. Ele tem que ser objetivo e não subjetivo.
B. Parte do texto marcada pelo diálogo entre protagonista e antagonista com o propósito de desenvolvimento dos personagens. Não, diálogo entre protagonista e antagonista é do tipo textual narrativo, então também está incorreta. Letra C. É quando o autor enumera os motivos por estar participando do vestibular e de suas vontades de mudar o mundo através de seu futuro trabalho. Também não é uma enumeração de motivos. Então, é a letra D, são os parágrafos, o desenvolvimento de uma dissertação, são os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos, utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. Número 5. Qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? A. Encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. B. Deixar uma questão impactante para o leitor, fazendo com que ele reflita sobre o seu papel na sociedade. C. Comentar o próprio texto com um tom otimista, independentemente da gravidade do problema do tema. E D. Opinar de maneira parcial sobre a qualidade do teste aplicado. Então, o último parágrafo é a conclusão. Vamos ver aqui o que falou sobre a conclusão do texto. Olha, a conclusão é o momento em que você retoma o que disse e fecha a sua ideia. Então, a função do último parágrafo do texto é encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação e você pode sugerir uma resposta para o problema apresentado. Portanto, letra A. Eu espero ter auxiliado vocês na resolução das atividades da semana 5. Um grande abraço e até a próxima aula.